A paz do Senhor Jesus. Este é o Leitura Bíblica Diária da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Eu sou a diaconisa Joana Bonfim, cooperadora nos trabalhos da Igreja de Valparaíso de Goiás, situada na quadra 14/16, área especial D1, etapa D. Apresento meus sinceros agradecimentos à nossa pastora presidente Loide Ramos pela oportunidade de participar deste importante projeto idealizado pelo pastor Gideon Júnior. Hoje irei comentar o capítulo 9 de 2 Crônicas, dando sequência na história do rei Salomão. Nossas fontes informativas são artigos públicos na internet e o comentário bíblico de Chaplin. 2 Crônicas, capítulo 9, apresenta um momento de grande esplendor do reinado de Salomão e destaca sua sabedoria e riqueza, bem como a visita notável da rainha de Sabá. Este capítulo, ele desempenha um papel crucial na construção do retrato de Salomão como um dos maiores reis da história de Israel. Este capítulo inteiro foi copiado cuidadosamente de 1 Reis, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 29. E o versículo 26, em vez de concordar com qualquer material do capítulo 10 de 1 Reis, é paralelo a 1 Reis, capítulo 4, versículo 21. Os versículos 29 a 31 são paralelos a 1 Reis, capítulo 11, versículo 31 e 32. O cronista adicionou algum detalhe no versículo 29. Em 2 Crônicas, no capítulo 9, versículo 1 ao versículo 12. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém para prová-lo com questões difíceis, com um grande séquito e com camelos carregados de especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas. E foi a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe respondeu a todas as suas questões, e não houve nada que não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus servos, o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele chegava à casa do Senhor, ela ficou como fora de si. Então disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém não cria naquelas palavras até que vim, e meus olhos o viram, e eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens e bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que te agradou de ti para te colocar no seu trono como rei, para o Senhor teu Deus, porque teu Deus ama Israel para estabelecê-lo perpetuamente. Por isso te constituiu rei sobre todos eles para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância, e pedras preciosas. E nunca houve tais especiarias, quais a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E também os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinha trazido ouro, trouxeram madeira de argumins e pedras preciosas. E da madeira de argumins, o rei fez balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e saltérios para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e tudo quanto lhe pediu, mais do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos.
O episódio da visita da rainha de Sabá a Salomão, narrado aqui, é um dos momentos mais emblemáticos da história bíblica, destacando a notoriedade da sabedoria e da riqueza do grande rei de Israel. Essa passagem, repleta de detalhes e significados, revela muito sobre a reputação de Salomão e o respeito que ele angariou dentro e fora de suas fronteiras. O texto começa com a chegada da rainha de Sabá a Jerusalém, atraída pela fama que a sabedoria e a prosperidade de Salomão exerciam sobre as nações vizinhas. Ela ouviu falar da sua sabedoria e glória da nação de Israel, e movida por um desejo de conhecer a verdade por si mesma, empreendeu a longa jornada até a terra de Israel. A troca de presentes era comum quando o monarca fazia uma visita. Aqui temos um relato detalhado desses presentes abundantes, em 1 Reis, capítulo 10, o versículo 10 e 11. A lista inclui ouro, pedras preciosas e especiarias em quantidade impressionantes. Ao chegar diante de Salomão, a rainha de Sabá inicia um diálogo intrigante. Ela traz consigo uma série de perguntas, buscando pôr à prova a fama do rei. Suas questões abordam uma variedade de temas, desde a administração do seu reino até a sabedoria que o tornou renomado. A rainha, ela deseja avaliar a autenticidade das histórias que ouvira e a capacidade de Salomão para governar com discernimento. Salomão, por sua vez, oferece respostas que transcendem as expectativas da rainha de Sabá. Ele explica em detalhes a organização do seu reino, a construção do templo e a forma como ele governa com justiça. Em 2 Crônicas, no capítulo 9, versículo 13 ao versículo 28. E o peso do ouro que vinha em um ano a Salomão era de 666 talentos de ouro, afora os que os negociantes e mercadores traziam. Também todos os reis da Arábia e os governadores da mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Também fez o rei Salomão 200 pavéses de ouro batido. Para cada pavés destinou 600 siclos de ouro batido, como também 300 escudos de ouro batido. Para cada escudo destinou 300 siclos de ouro, e Salomão os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o revestiu de ouro puro. E o trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro, que eram ligados ao trono, e encostos de ambos os lados no lugar do assento, e 2 leões estavam junto aos encostos. E 12 leões estavam ali de ambos os lados, sobre os 6 degraus. Outro tal não se fez em nenhum reino. Também todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano, de ouro puro. A prata reputava-se por nada nos dias de Salomão, porque indo os navios do rei com servos de Irão a Tarsis, voltavam os navios de Tarsis uma vez em 3 anos, e traziam ouro e prata, marfim, búzios e pavões. Assim, excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra em riquezas e sabedoria. E todos os reis da terra buscavam a presença de Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E cada um trazia o seu presente, vasos de prata e vasos de ouro e roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Assim faziam de ano em ano. Teve também Salomão 4.000 estrebarias para os cavalos de seus carros e 12.000 cavaleiros, e colocou-os na cidade dos carros e junto ao rei em Jerusalém. E dominava sobre todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus e até ao termo do Egito.
Também o rei fez que houvesse prata em Jerusalém como pedras e cedros em tanta abundância como os sicômoros que há pelas campinas. E do Egito e de todas aquelas terras traziam cavalos a Salomão. Os versículos de 13 a 28 oferecem uma visão fascinante das vastas riquezas acumuladas pelo rei Salomão e detalham a glória e a magnitude de sua influência, que são representativas no ápice do seu reinado. Ver em paralelo em 1 Reis, capítulo 10, versículo 14. O autor sacro exaltou a dinastia davídica. As imensas riquezas de Salomão eram tidas como dádivas de Yahvé por ser ele um bom rei. Suas riquezas eram um sinal de aprovação divina. Salomão era tão rico que até suas tropas de elite carregavam grandes escudos de ouro, de imenso valor. Naturalmente, esses pavés eram usados como ostentação nas paradas militares e não nas batalhas reais. Os versículos 20 ao 24 fornecem a descrição detalhada dos recursos materiais em sua corte e em todo o reino. Salomão era conhecido por sua política de comércio internacional, que trazia recursos e riquezas para a nação. A fartura de ouro e a grande quantidade de utensílios de ouro e prata eram evidências tangíveis da riqueza de Israel sobre o seu governo. Os versículos 25 e 26 destacam a frota de navios que Salomão possuía, sua capacidade de estabelecer relações comerciais com outras nações contribui para a crescente prosperidade de Israel, trazendo riquezas preciosas como ouro e prata de longe. O rico estilo da vida de Salomão haveria, afinal, de macular seu tesouro. Ele precisou taxar pesadamente seu próprio povo a fim de manter o espetáculo. Precisou oprimir seu próprio povo, especialmente na região norte. Esta seção retrata vividamente a riqueza, a glória e a sabedoria de Salomão durante o auge de seu reinado. Salomão é apresentado como um líder cuja fama e riqueza eram conhecidas em todo o mundo, atraindo visitantes estrangeiros e estabelecendo relações comerciais prósperas. A narrativa oferece um vislumbre das realizações materiais de Salomão e destaca a importância da sabedoria como um dos pilares fundamentais de seu governo, enfatizando a posição ímpar de Salomão na história de Israel e sua contribuição para o desenvolvimento e a prosperidade da nação de Israel. Dominava Salomão sobre todos os reis. Este versículo 26 não tem nenhum paralelo no capítulo 10 de 1 Reis. Antes, seu paralelo fica em 1 Reis, capítulo 4, versículo 21. Como parte da época áurea, Salomão levou Israel a ter suas maiores possessões sobre a forma de território. No entanto, ele não ampliou os territórios de seu reino até as margens do rio Nilo, que era uma provisão do pacto abraâmico. Ver as notas a respeito em Gênesis 15, 18. Salomão fez estacionar sua grande multidão de cavalariços em várias cidades estratégicas. Escavações revelaram que em Megido havia 400 cavalos estacionados. Em 2 Crônicas, capítulo 29 ao 31, diz: os demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro das crônicas de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate? E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todo Israel. E dormiu Salomão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Esta última sessão encerra a narrativa da grandiosidade do reinado de Salomão.
lança luz sobre sobre o seu legado e nos conduz ao final de seu reinado e à sua morte. Os versículos iniciais deste trecho apresentam um resumo conciso e poderoso do reinado de Salomão. A Bíblia afirma que o restante dos atos de Salomão, os primeiros e os últimos, estão escritos nas palavras de Natã, o profeta. Ver em 1 Reis, capítulo 1, versículo 1 ao 13. Na profecia de Aías, ver 1 Reis, capítulo 11, versículo 29 ao 39. E 14, de 2 a 18. Este versículo é a única referência a um livro compilado por aquele profeta, o Silonita, e nas visões de Ido, o vidente. Ver em 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 15 e 13, 22. Esse vidente não é mencionado nos livros de reis, sobre Jeroboão, filho de Nebate. Essa referência às fontes históricas contemporâneas e proféticas indica a importância dos registros detalhados da vida e do governo de Salomão. Além disso, esse resumo sinaliza que o reinado de Salomão foi notável, o suficiente para ser registrado de várias maneiras, incluindo as visões e profecias dos profetas da época. Vários livros não canônicos, atualmente perdidos, continham histórias da grandeza de Salomão e atuaram como fontes informativas do cronista. Acerca de metade dos livros de crônicas repete materiais que já tinham aparecido em 2 Samuel e 1 e 2 Reis, seja através da cópia, do sumário e, ocasionalmente, do acréscimo de algum detalhe. E quando surgem discrepância entre os livros de Reis e os livros de crônicas, Reis quase sempre se revela correto. O cronista omitiu muito material a ele disponível, limitando-se às histórias dos reis de Judá. O versículo 31 marca o ponto final da história do reinado de Salomão. Ele faleceu e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. A frase sepultado com seus pais é significativa, pois Salomão foi enterrado ao lado de Davi, o lendário rei de Israel. Isso estabelece uma conexão simbólica entre os dois líderes e destaca a continuidade da linhagem real. A transição para o reinado de Roboão também é mencionada, sinalizando a passagem do cetro real para a próxima geração e o início de uma nova fase na história de Israel. Encerra a narrativa de um dos períodos mais brilhantes da história de Israel. A morte de Salomão não apenas simboliza o término de seu reinado, mas também serve como um lembrete de que, independentemente das realizações terrenas, todos enfrentamos o inevitável ciclo da vida e da morte. No entanto, o legado de Salomão, sua sabedoria e riqueza, continuam a ressoar ao longo das páginas da Bíblia, inspirando gerações posteriores a buscarem a sabedoria divina e a compreenderem a importância de governar com justiça e equidade. Ficamos por aqui. Até o próximo encontro. Que Deus vos abençoe sempre.